Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bruno falando. Hoje gravando um tema que ele está bem voltado para os terceiros anos do ensino médio, mas ele que faz parte, na verdade, de toda a cadeia da ciência, em especial para aquela voltada para o meio ambiente, que é, a expectativa número 4, expectativa de aprendizagem número 4, que fala sobre reconhecer propriedades dos materiais recicláveis, tais como plásticos, metais, papel e vidro. É uma expectativa de aprendizagem voltada para a reciclagem e tem o objetivo de desenvolver, de aguçar, de estimular o conhecimento e o senso crítico do estudante para as questões da separação do lixo, da separação do resíduo sólido na sua origem até a sua destinação final, certo? Bom, para isso a gente começa falando um pouco sobre os princípios dos 3 R's. O que são os princípios dos 3 R's? Os 3 R's ele está voltado para... É uma prática, na verdade, nas empresas privadas que possuem a consciência ou a sensibilidade ambiental para questões ambientais, que tratam de reduzir, reutilizar e reciclar. Observe que eu coloquei no slide aí como 3 pilares. Por que esses 3 pilares? Porque esses 3 pilares, eles, na verdade, sustentam a não geração ou a prevenção no uso dos recursos naturais ou dos consumíveis, dentro de uma empresa. Esse tipo de filosofia está muito atrelada, não só hoje, antigamente foi mais atrelada às empresas privadas, mas hoje ela está um pouco mais atrelada também às sociedades civis, às sociedades públicas, toda aquela gama de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Então, reduzir, reutilizar e reciclar, como vocês podem ver. Mas vamos lembrar, vamos colocar na prática o que é se reduzir. Reduzir, consumir menos ou preferir insumos que causem menos impactos. Reduzir é você usar o menos possível, ou você conseguir materiais que tenham maior durabilidade. Hoje em dia é muito comum termos materiais descartáveis, mas já se fabrica algumas garrafas de plástico que ela tem uma resistência maior, com a finalidade de você poder reaproveitar e trocar pelo produto ao qual você vai comprar novamente. Por exemplo, aquelas Coca-Colas retornáveis que estão feitas com um plástico mais resistente. Então você está usando menos plástico para a fabricação de novas garrafas quando você opta por esse tipo de insumo. O que já me permite entrar em outra parte do assunto, que é a reutilização. A própria garrafa em si ela é reutilizada. Note, ela é feita de um material mais resistente, me faz com que eu não precise jogar fora ela, possa guardá-la aqui para uma troca, para um novo processo que é o da reutilização. Na reutilização, eu vou fornecer, vou entregar esse material, essa embalagem para o fornecedor, e esse fornecedor vai me devolver essa embalagem com uma outra embalagem, obviamente, que foi limpa, que foi esterilizada, que foi adequada ao consumo, e vai me devolver ela só com líquido. E por fim, que é um dos que eu mais acho importante, é a reciclagem. Reciclagem, na verdade, ele é um pouco diferente dos anteriores, de reduzir e reutilizar. Reduzir, consumir menos ou consumir mais durável. Reutilizar, pegar produtos, pegar embalagem ou pegar insumos de outros produtos e trazê-lo para outras situações. Por exemplo, também gosto muito de citar, na casa da gente sempre tem aquela garrafinha d'água que foi de uma garrafa de refrigerante, por exemplo. Você tinha uma garrafa de refrigerante lá e você hoje usa ela para guardar água na sua geladeira. Isso é um caso de reutilização. Na reciclagem é um pouco diferente. Na reciclagem, esses produtos eles voltam para a natureza, eles voltam para a indústria e sofrem uma transformação para virar novos ou o mesmo produto. Na verdade, eu não preciso necessariamente voltar para a indústria. Eu também posso passar por um processo artesanal de transformação. Em ambos os casos, eu vou estar empregando energia para a transformação desse mesmo material. Por exemplo, é muito comum hoje em dia as garrafas PET virarem vassouras, tecidos e desses tecidos virar roupa. Então, de alguma forma, a indústria precisou, a manufatura de novos produtos a partir da reciclagem precisou gastar energia. Um outro exemplo são latinhas de alumínio, que voltam a ser novas latinhas de alumínio. Papéis voltam a ser novos papéis, ou seja, o papelão que é reciclado, ele volta a ser um novo material.
Bom, agora vamos dar uma olhada nesses materiais reciclados. Eu vou dar uma passada rápida para não ficar muito longo, tá certo? Então temos aqui, eu vou colocar aqui as lixeiras, você vai ver aqui agora as lixeirinhas com os materiais recicláveis. Eu não vou falar de todos eles, mas ele fica aí no vídeo, você pode dar pausa se você quiser ler. Na lixeira vermelha os materiais plásticos, na lixeira verde os materiais de vidro. Tá? Então temos aí garrafa PET, garrafa de água mineral, PVC, saco plástico, bebida, o que não pode? Em todos os casos teremos os que podem ser reciclados e aqueles que não podem ser reciclados, certo? Aquilo que não é reciclado. Todo plástico é reciclável? Todo vidro é reciclável? Todo papel é reciclável? Não. Então aqui eu apresento a vocês os materiais que podem ser mais reciclados ou não, tá certo? Nos vidros, garrafa de bebida, garrafa de refrigerante, copo de vidro, o que não pode ser? Lâmpada, louça. Já metais e papéis, então temos aí as tradicionais latinhas de alumínio, nós temos aí canos, temos molduras de metal, temos ferragens de modo geral, ferro, aço em geral, todo ele é reciclável. O que não é? Grampo, bombril, né, a esponja de aço, lata de tinta, lata com verniz, pilha não é reciclável, a carcaça da pilha não é reciclável, então esses materiais não podem ser aproveitados, mas uma boa parte deles sim. Nos papéis, aí todo papel é reciclável? Também não. Jornal, revista, papelão, você já deve ter visto na sua comunidade aí alguém reciclando papelão, por exemplo. Alguém catando papelão para fazer reciclagem. Mas em todos os casos, né, como a gente tem uma parte não reciclável, você pode ver que guardanapo, papel higiênico, fita crepe, papel carbono, se é que se usa papel carbono ainda, né? Você não vai encontrar aplicação de reciclagem para ele. Você não vai conseguir transformá-lo em um novo material, certo, pessoal? Bom, que tipo de resíduo geramos? Essa parte é muito importante. Se você pensar, logicamente, você vai pensar lixo, resíduo. Bom, lixo é um termo que a gente usa normalmente, mas o termo correto é resíduo sólido ou líquido, certo? A gente está falando, obviamente, dos resíduos sólidos, que são, em sua maioria, os gerados, né, que é aqueles que dão mais problemas ao meio ambiente. Então, vamos pensar aqui um pouco agora que você deve conhecer o resíduo domiciliar, né, que é o resíduo que você gera na sua casa. Se você conhece algum outro tipo de resíduo, você vai encontrar também o resíduo de limpeza urbana. Já pensou? Que é aquele que é fruto da varrição, da limpeza urbana de rua, da coleta do lixo da rua, né? Mas também você pode imaginar que tenhamos os resíduos de estabelecimentos comerciais. Por exemplo, uma loja que ela produz o seu lixo também. É um escritório que você trabalha produz o seu lixo, ou seu pai trabalha, ou alguém na sua casa trabalha. Ele produz o seu lixo. Então esse lixo, ele também tem que ser descartado corretamente. Mas, e aí, será que são esses? Você deve imaginar que por conta desse grande espaço aqui embaixo, deve ter mais alguma coisa, né? E tem sim, olha só. Temos os resíduos de saúde, né? Ou seja, o resíduo sólido gerado, por exemplo, pelos hospitais, pelas clínicas, pelos laboratórios. Aquela agulha que tiraram seu sangue no exame, ele é um resíduo de saúde. Uma amputação que foi feita, uma extração de um dente, uma gaze suja, um algodão, tudo isso é resíduo de saúde. Eles têm tratamento especial para isso. Bom, mas também vamos encontrar os resíduos de serviço de transporte. Poxa, Bruno, mas tem isso também? Sim, né? Que são os resíduos gerados na aviação, nos voos comerciais, no transporte de trem, transporte marítimo, transporte rodoviário, enfim. Vamos encontrar também os resíduos de mineração, mas também vamos encontrar os resíduos agrossilvo-pastorístico. Já ouviu essa palavra agrossilvo? Eu não sei nem falar isso, como é que é? Agrossilvo-pastorístico, vou até ler, porque eu não sei falar isso não. O que é isso? É aquele resíduo do produtor do campo, por exemplo. Aquele resíduo de defensiva agrícola, né? O famoso agrotóxico, o resíduo de frasco de vacina dos animais, resíduos industriais de modo geral. As embalagens plásticas, os vasilhames, os tambores, os resíduos que ficam nessas embalagens, os resíduos da construção civil, aquela metralhinha que você deixa na porta da sua casa, ou que o seu vizinho deixa na porta da sua casa quando ele faz uma reforminha. Aquele puxadinho lá de um quarto, aquele puxadinho na casa dele. Aquela metralhinha é chamado também de resíduo de construção civil, né? Também se enquadra aí madeiras, ferros, resíduo de alvenaria. Para tudo isso existe uma destinação adequada para que o produto não fique exposto ao ambiente, possa vir a causar um dano ambiental, certo?
Bom, vamos falar agora um pouquinho mais detalhado, vamos dar um foco, né? Porque tem muita coisa para falar, é muito resíduo para falar. Vamos focar um pouquinho naquele que a gente produz em casa, que são os resíduos domiciliares. Existem dois tipos básicos dele. Basicamente, o que a gente chama de resíduo seco, e a imagem, como você pode ver aí, mostra algumas coisas tipo casca de ovo, garrafa de plástico, um pote de vidro, uma latinha, uma embalagem plástica ali qualquer, uma sacola. Você está vendo aí, né? E o resíduo úmido, que também a gente costuma chamar de resíduo orgânico. Esse resíduo orgânico, basicamente, ele é todo o resto de comida, todo o resto de preparo de alimento, seja ele cozido ou não, na verdade. Por que é importante ver isso? Tudo está na ótica da destinação, é do para onde vai esse lixo. Então, vamos pegar separado agora o resíduo seco, por exemplo. Vamos pegar nossos secos, né? Quem são nossos secos? Nossos secos são aquelas embalagens que você descarta, a caixa da pizza, a garrafa do desinfetante, a garrafa do refrigerante, a embalagem plástica do, sei lá, que veio algo embrulhado para você. Todos esses são recicláveis. E qual é o problema dele? Eles são selecionáveis, eles são separáveis. E Bruno, por que eu precisaria separar? Bruno, eu devo começar a separar minhas coisas agora? Não, porque se a sua cidade, onde você está vendo isso aí, tem um serviço de coleta seletiva, por exemplo, eu estou aqui na região metropolitana do Recife. Na minha cidade, que eu resido, que é a cidade de São Lourenço da Mata, nós não temos um serviço de coleta seletiva. Nós temos a coleta geral. Mas cidades como Olinda, Jaboatão, Recife possuem coleta seletiva. Então, se você pode separar esse lixo para coleta seletiva, esse resíduo sólido, melhor dizendo, separe. Separe ele. Por quê? Separar ele significa que você vai estar colocando menos material nos aterros sanitários, que eu vou falar disso daqui a pouco, certo? Mas eles são separáveis e eles geram renda. Você pode perfeitamente daqui separar, ó, e ele vir parar aqui. Aqui, o que você está vendo? Você consegue enxergar o que nós chamamos de catadores, não é isso? Esses catadores, eles conseguem separar daqui e esse material para eles vira o que a gente chama de renda. Ou seja, tem gente que vive de separar esse material para poder viver dele, certo? Mas nós também temos os resíduos úmidos, né? Que é aquela casca de verdura, aquele alimento que você cozinhou, e esses são o que nós chamamos de compostáveis, né? Os compostáveis, porque eles podem virar adubo, eles podem virar nutriente para a planta. Então, Bruno, eu devo separar o meu resíduo úmido também, meu resto de comida? Seria bom se você tivesse uma composteira na sua casa. Se você tiver uma composteira em casa, é show de bola. Se você não tem essa composteira na sua casa, algumas cidades também coletam esses resíduos úmidos e fazem compostagem, esse material que é produzido, e o processo de compostagem, até a conversão dele no humus, não é um processo rápido, ele demora um tempo, né? Dependendo da situação e do local, ele pode durar até 3 meses para ficar pronto, ou mais, inclusive, depende muito do clima, de vários fatores. Mas você pode ter a sua composteira em casa e ter uma sua horta. Nesse momento, quem está em casa, muita gente, eu vi em algum lugar uma reportagem que muita gente está fazendo horta em casa, e por que não ter o seu próprio adubo, né? Então, os resíduos úmidos podem virar. Mas, Bruno, qual é a sacada maior de por que eu preciso ter esse cuidado na separação do meu lixo na fonte? Por que é o tema de todo esse assunto aqui? Porque nós temos a destinação desses nossos resíduos. E esse resíduo vai depender muito de para onde esse resíduo está indo, ou seja, de onde você está mandando ele. Aqui, no caso, em Pernambuco, a gente tem algumas cidades, elas têm os contratos aí, porque, gente, vamos lá, guardar lixo não é barato, certo? Na prática, no real, guardar o lixo não é barato. Destinar o seu resíduo sólido corretamente não é um luxo que qualquer cidade possa se dar, certo? É uma coisa cara guardar lixo. Tratar efluente também é uma coisa muito cara. Tratar esgoto é uma coisa cara. Mas é necessário fazer. Então, dependendo de para onde ele vai, temos 3 formas básicas. A primeira é a clássica, né? Que você está vendo aí comigo, que é o aterro sanitário. Não, no sistema de aterro sanitário, nós temos aquilo que chamamos de células. Ou seja, o resíduo sólido ele vai sendo depositado nessas camadas, e uma camada de material argiloso, material de solo, é depositado por cima. Só que não é assim de qualquer jeito. Observe que aqui embaixo tem essa camadinha branca aqui, ó, que é o que a gente chama de proteção. Ou seja, ele recebe uma manta para impedir
que o líquido que vai sair daqui atinja essa camadinha azul aqui, que é o que a gente conhece como lençol freático. Ou seja, a água que o carinha vem aqui, ó, cava um pocinho aqui e tira essa água. Por exemplo, não aqui perto do lixão, mas, por exemplo, numa comunidade próxima ao aterro, ele tem que tirar essa água lá de baixo. Essa água está limpa, porque aqui tem a proteção desse resíduo, ao contrário do que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, isso aqui, observe que aqui em cima da minha cabeça, ó, da imagenzinha da minha caricatura, você está vendo um coletor do que a gente chama de chorume, né? Que é aquele líquidozinho, geralmente de cor preta, que sai da decomposição do material. A gente vai ver isso daqui a pouco, essas decomposições também, tá certo? Uma outra forma de tratamento, que não é muito usual, que é o que eu chamo de forma intermediária, é o aterro. Isso aqui é o aterro controlado. Gente, o aterro controlado é um lixão que está querendo ser promovido a aterro sanitário, certo? E geralmente aterros controlados são áreas que foram lixões um dia, e esse lixão, na verdade, está passando por um processo de recuperação. Então veja, observe que aqui eu tenho o lixo velho. Esse lixo velho, ele está lá, ele está compactado, tem uma camada de solo por cima dele. Você pode ver aqui, ó, tem uma camada de solo por cima, tudo já verdinho. E aqui o cabo abriu uma célula nova, certo? Aqui, obviamente, essa célula está protegida por essa manta, ó. Aqui tem uma parte preta, que é uma manta. E aqui está o material do resíduo, e aqui futuramente vai passar uma camada de solo e vai fechar isso aqui, certo? E aí ele vai ter um lugar para coletar, tudinho. Mas observe que, qual é a sacada ruim? É que o lixo velho ele continua percolando, ele continua atravessando as camadas do solo e atingindo o aquífero inferior, o aquífero da parte, né, subterrânea, né? O aquífero subterrâneo, mais correto dizer assim, certo, pessoal? E o meu preferido, né? O lixão. O lixão é o melhor de todos, né? O lixão é o melhor de todos em termos de desigualdade social, em termos econômicos, em termos de muitas coisas que eu não quero falar aqui para não gerar polêmica, mas é a forma mais humilhante de se descartar o lixo de uma cidade, né? É quando você chega numa área aberta, é quando você tem lá uma área aberta e você somente deposita o seu lixo nele e fica, vai lá, vai-se embora, certo? Qual é o problema desse tipo de situação? É que, na verdade, quando você aterra, quando você joga seu lixo aqui, detalhe, viu? Nos lixões, né, para você poder ganhar espaço, você joga uma camada de solo por cima, geralmente um trator passa por cima desse material para compactar ele no solo, mas aí não impede a decomposição, não há proteção da camada inferior, como eu falei anteriormente. Logo, você vai ter, ó, a percolação do chorume, né? O chorume ele vai bater aqui, ó, vai contaminar a água subterrânea. Aí o produtorzinho rural aqui, ó, cava sua cacimba. Essa cacimba aqui, ó, vai captar água e vai regar o teu alface. Vê que legal, não é bom? Não é legal isso aí? Não é, né, gente? Então, ele vai lá captar teu alface. Aí vai, ó, a Compesa daqui, no caso aqui em Pernambuco é a Compesa, né? Aí a Compesa tem aqui, ó, um manancial, que essa Compesa vai captar água para mandar para tua casa também, ó, aqui na cidade. Tá vendo tu? Então, ó, essa água aqui, ó, logicamente, do mesmo jeito que a água infiltra, ela também sobe por capilaridade, né? Então, ou seja, o que eu quero explicar é o seguinte: do mesmo jeito que o contaminante, que a água do manancial pode descer, o contaminante pode subir, certo? Então, por questões de concentração de substâncias, há essa troca de materiais, né, nos lados. Então, esse é um dos melhores que eu acho, né? Aquele que foi abolido em 2014 ainda, né, pela lei, né, do resíduo sólido, a Lei Nacional do Resíduo Sólido. Mas, você sabe, né, aqui não funciona bem assim, como eu já falei. Guardar lixo, né, dar destino certo ao lixo, não é uma tarefa barata. Bom, Bruno, e os conteúdos de química, Bruno? Como é que fica nisso aí? Bom, conteúdos de química são os mais diversos. Então, você vai ter aí tabela periódica, funções inorgânicas, termoquímica, gases, decomposição aeróbia e anaeróbia. Você vai ter polímeros. Tudo isso que são possibilidades. E olha que eu estou falando só em química. Você tem biologia, você tem geografia, né? Então, fui montar aqui um material, fui pesquisar algumas questões para trabalhar com vocês mais diretamente o assunto. Eu achei mais questões de geografia do que de química no assunto, né? Química, basicamente, você vai encontrar muita coisa ligada a estequiometria,
Termoquímica, porque a temática da geração de energia está muito envolvida aqui. E polímeros, por conta da questão da reciclagem, né? Da capacidade de transformação. Lembra que eu falei da reduzir, reciclar e reutilizar, né? Bom, vamos falar de polímeros então, né? Vamos falar um pouco sobre polímeros. Bom, os polímeros basicamente são macromoléculas que são constituídas, né? Na verdade, elas são combinações de uma pequena unidade. Elas podem ser da mesma unidade ou de unidades diferentes, a gente vai ver isso depois. Que aí elas se juntam aos milhares para formar uma única molécula gigante. Então, essa molécula pequena chamada de monômero, né? Tá aqui o nome dela, monômero, que é a unidadezinha. E a reação que une essas unidadezinhas é chamada de polimerização. Ou seja, eu pego vários monômeros e transformo ele em um polímero. Muitas partículas unidas numa coisa só. Por que, Bruno, isso está envolvido com o assunto, basicamente? É simples. Porque, basicamente, você vai encontrar os polímeros em todo canto, né? Se você olhar direitinho aí, o que disso que daí na sua tela você não tem na sua casa? Você tem tudo daí, né? Então, tudo hoje é plástico. Então, você vai encontrar muito mais plástico do que vidro, do que metal na sua casa. Então, tudo isso é descartável. E em todas as vezes, os plásticos demoram muitos anos para se decompor, se degradar. Mas são recicláveis. Você pode transformar esses plásticos, esses polímeros, em novos utensílios. Desses polímeros nós vamos encontrar, né, nós temos obviamente os naturais e os artificiais. Então eu coloquei aqui os naturais, coisas que a gente já conhece, né? Celulose, você vai encontrar no papel, amido na maisena, você vai encontrar o amido da papinha, faz em casa, látex, daquelas luvas de médico também, por exemplo, ou preservativo, camisinha. Teia de aranha, ninguém nunca viu uma teia de aranha, né? E a seda que é produzida pelo bichinho da seda que faz roupa, aquela roupa, material de seda. Esses são os polímeros tidos como naturais. A fonte disso foi o livro de Marta Richter, certo, pessoal? Os artificiais, aí tem um MOI, né? Polietileno na sacola, também poliestireno, polietileno que faz sacola de supermercado, poliéster que faz tecido, PET que é a garrafa de refrigerante, por exemplo, PVC que é o cano de água da sua casa, Teflon, aquela cobertura da panela ou aquela fitinha branca de enrolar cano. Você tem o nylon que faz aquela linha de nylon, faz peças de nylon também para a indústria, enfim. Tem muitos outros, mas isso aí foi os que deu nessa tela para não ficar muito grande. E por fim, eu separei aqui dois tipos de polímeros, né, dois tipos de polímeros mais vistos, né, nos assuntos, que são os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Então, basicamente, funcionam assim. Os polímeros de adição, eles são aqueles, para todos os efeitos, eu preciso ter um local de entrada. Então, você, por exemplo, você vai encontrar aqui essa estrutura em um polímero, em um monômero, por exemplo, né? Aqui eu vou chamar de R', aqui eu vou chamar de R duas linhas, onde R é um radical qualquer, tá certo? Se aqui for hidrogênio, por exemplo, pode ser o polietileno, o monômero do etileno, no caso, né? Então, nos polímeros de adição, você vai ter a combinação do mesmo monômero, né? Então, eu vou colocar aqui o mesmo monômero, olha só, né? Então, ou seja, você vai ter várias unidades dele para formar o polímero, que a gente costuma representar assim, ó. E aqui são, aí pode ser no caso aqui os hidrogênios. Isso vale para o Teflon, vale para o PVC, vale para o, sei lá, um bocado, certo? Qual é a sacada do polímero de condensação? É quase a mesma coisa do adição, só que os monômeros são diferentes, certo? Então, a gente costuma representar o livro assim, ó, A, B, A, B, A, B. E outra coisa, eles possuem uma ordem. Eles têm um ordenamento diferente, por exemplo, dos copolímeros. Os copolímeros eles são mais bagunçados. Eles podem ter A, B, B, A, B, B, A. Então, quando eu digo A e B, são monômeros diferentes. Pode ser X e Y também, tá certo? Então, logicamente, esse assunto requer um detalhamento maior. Só que eu não vou estender esse assunto, é só para a gente dar uma noção dos conteúdos.
tem um desafio para a aula de hoje, né? Eu vou chamar para a próxima situação, onde eu vou mostrar um pouquinho da relação com os polímeros, né, com a energia. Então, existem várias propostas de dispensação, de armazenamento ou de destinação, como queira chamar, dos resíduos sólidos. Uma delas é a incineração. Uma outra situação é a abordagem dos aterros sanitários, aterro sanitário, não estou falando de lixão, certo? Para a produção de gás metano. Esse gás metano é admissível como componente base do gás natural, e esse gás natural podendo ser usado como combustível para a geração de energia, seja ela térmica ou elétrica, enfim, que seja. É uma conversão de energia térmica em elétrica, na verdade. E aí eu peguei esse exemplo na tela de um gráfico de um trabalho que está citado aí embaixo, né, de Celso Silva, e onde ele fez um estudo pela capacidade de geração de energia desse aterro sanitário de Rio Claro, em São Paulo. Observe que nessa temática você pode trabalhar aí a questão da leitura de um gráfico e a questão dos cálculos químicos sem envolver muito, e também física, um pouco de física, né? Se você olhar direitinho, você vai ver que esse gráfico ele é a quantidade, o volume anual em metro cúbico de metano que esse aterro produz, certo? Pela quantidade de anos, que aqui é o que a gente chama de, eu vou destacar como vida útil. Um aterro tem vida útil, certo? Ele não é para sempre, ele não é eterno, ele não é Highlander, ele morre também. Ele esgota a sua capacidade e aí encerra-se o aterro e ele vai ser devolvido à paisagem como área útil, como área aberta, por exemplo. Pode fazer parque, construção em cima. Tem várias situações, certo? Bem, e aqui a gente pode criar vários desafios para o Fera do Enem, por exemplo. Eu posso, por exemplo, perguntar aqui em quanto tempo o aterro sanitário vai atingir o máximo da sua produção de gás metano. Eu posso perguntar aqui qual o volume máximo de CH4 que será produzido nesse aterro. E, considerando que o aterro chegará à sua capacidade máxima no 15º ano de funcionamento, onde vai produzir cerca de 360 metros cúbicos por hora, e se considerarmos o poder calorífico inferior, ou seja, que é a quantidade de calor que ele gera só para esquentar as coisas, tá certo? Seja de 9,8 kWh por metro cúbico, já deixei em metro cúbico, aqui estava em Newton metro cúbico, mas eu deixei em metro cúbico só para a gente, em quilowatt, né? Para ficar fácil para a gente. Qual a quantidade de calor gerada em um ano de pleno funcionamento desse aterro? Beleza? Considera aí um ano com 8.800 horas. Considerando que 1 kWh é suficiente para alimentar 12 casas durante 24 horas, né? 12 casas durante um dia, né? Quantas casas essa quantidade de energia poderá alimentar? Então, fica esse desafio aí que eu te trago, te chamo para comentar isso, colocar essas respostas no comentário. Vamos interagir comigo? Então, bota essas respostas no comentário e aí a gente discute depois, tá certo? Então, gente, espero que tenham gostado. Isso aí foi uma conversa, foi um diálogo sobre a expectativa de aprendizagem número 4, onde você tende a relacionar uma coisa do seu cotidiano, que é os plásticos, os vidros, os recicláveis de um modo geral, com a disciplina de Química, que é a nossa vertente aqui hoje, né? Que é a nossa ciência natural, que mais também está envolvida. Lembre-se que não é um assunto exclusivo da ciência da natureza. Aliás, hoje a competência maior do Enem é que você esteja sempre antenado com a interdisciplinaridade. É a possibilidade de você estar falando agora de Química e daqui a pouco eu mudar o foco para a Geografia na questão do lixo populacional, da quantidade, da economia, cabe a você, químico, a desenvolver novas técnicas para que minimize essa quantidade de lixo, já que a tendência é usar cada vez mais. Espero que não. Forte abraço, valeu e tchau.